Fala, gente boa! Bom, iniciarei a nossa prosa desta semana mostrando essa foto, tá? Então, para quem sofre de algum problema cardíaco, né? Para quem não aguenta, digamos, fotos fortes, tá? Eu já vou avisando, tá? Então, a primeira foto da semana será essa foto aqui, tá? Bom, obviamente vocês já perceberam que esse mal acabado, né? Esse mal acabadinho, né? Esse guri mal acabado da foto, obviamente sou eu, sou Joe, né? Bom, exatamente em 11 de novembro de 1990, ou seja, há 33 anos atrás, no Jurássico ano de 1990, este que vos fala, que aparece nessa foto aqui, né? Tomou a sua primeira comunhão, né? Por incrível que pareça, apesar dessa cara, né, de filhote do cão, um dia eu já fui candidato a ser santo, né? Então, bom, tô falando agora sério, tá? Um momento groselha à parte, né? Agora falando sério, falando sobre a história de Joinville, que é o grande foco do canal, tá? E pegando um gancho nisso aqui, né? Afinal de contas, quando que surgiu a Catedral de Joinville, né? A igreja matriz ou Catedral de Joinville, como queiram, né? Bom, essa história, né? Ela começa lá em 1849, né? De certa maneira, a própria história do catolicismo joinvilense, né? Por quê? Bom, eu já comentei a respeito disso em inúmeras ocasiões, né? Bom, em 5 de maio de 1849, foi assinado aquele contrato entre o Leôncio Aubé, que era o representante oficial do príncipe de Joinville, e os representantes da sociedade hamburguesa, né? Bom, uma das cláusulas desse contrato lá de 1849, ela determinava, né, essa cláusula, que a empresa, a sociedade colonizadora, obviamente, ela deveria contratar um pastor luterano e um padre, né? Então, obrigatoriamente, a empresa, né, a sociedade hamburguesa, ela deveria ser responsável também pela assistência religiosa dos futuros moradores da futura colônia Dona Francisca, tá? Isso praticamente desde que Joinville surgiu, desde que ela foi fundada, sempre houve um pastor luterano por aqui, na então colônia Dona Francisca. Acontece que o tal padre, né, que o contrato de 1849 ele determinava que houvesse aqui um padre, ele só chegou, né, o primeiro padre da história de Joinville, ele só chegou aqui em novembro de 1857. Inclusive, em um vídeo que eu gravei, caso não esteja enganado, no início de fevereiro ou final de janeiro, não me recordo bem exatamente, eu até cheguei a contar um pouco da vida dele, que foi o padre Karl Josef Adolf Bergerhausen, né? Que era esse rapaz aqui, ó. Esse rapaz aqui que está exalando, né? Exalando, suando e fedendo a alegria, né? Esse cara aqui, ó, né? Bom, vocês já puderam perceber qual dos dois é o padre, né? Bom, esse aqui foi o primeiro padre da história de Joinville, o padre Carlos, né? Bom, o padre Carlos, né, ele chegou através de um navio veleiro chamado Lucy Caroline, né? Esse navio veleiro, Lucy Caroline, ele partiu do porto de Hamburgo em 21 de agosto de 1857 e ele só chegou em São Francisco no dia 9 de novembro. Então foram praticamente 3 meses de viagem, como era mais do que comum quase 170 anos, quase 170 anos atrás, né? Era muito comum, né, que essas levas de imigrantes que chegavam à então colônia Dona Francisca fossem levas bastante numerosas, né? Viessem 70, 80, 90, em muitos casos até mais de 100 imigrantes, né? Só que essa leva que chegou em novembro de 1857, trazendo o padre Carlos, eram apenas 58 imigrantes, era um número relativamente modesto em se tratando dos primeiros tempos de Joinville, como eu disse ainda há pouco, né? Como eu acabei de dizer, era muito comum que as levas de imigrantes que aqui chegavam,
elas fossem muito mais numerosas, né? Repetindo, essa leva no qual veio o padre Carlos era de 58 imigrantes. Muitos deles eram do então Reino de Hanover, muitos eram da Saxônia, outros da Prússia, né? De Holstein, que na época era uma região que pertencia à Dinamarca, né? Enfim, era a nacionalidade desses imigrantes era bem variada. O curioso é que desses 58 imigrantes, desses 57, na verdade, 57 imigrantes que vieram junto com o padre, tirando, obviamente, o padre, né, e o irmão dele, que era o Franz, só havia três católicos, né? Aliás, minto. Sim, eram quatro católicos, né? Tirando, obviamente, o padre e o irmão dele, eram só quatro católicos. E quem que eram esses católicos que vieram por esse navio veleiro, Lucy Caroline, lá em 1857? Eram o Vigan Engelke, que muitos consideram como o primeiro médico de Joinville. Ele se destacou não só na área médica, mas também na área científica, na área cultural e na área religiosa. Ele foi um grande filantropo, né? Repetindo, Vigan Engelke, né? Que é o primeiro médico da história de Joinville e que, curiosamente, ele não morreu em Joinville. Ele acabou falecendo em 1918 em Blumenau, né? Ele passou boa parte da vida dele em Blumenau. E além do doutor Engelke, né, os outros católicos que vieram, que eram dessa leva, né, da leva do padre, eram um agricultor chamado Karl Knop, né, ele tinha na época 21 anos, e ele era natural de uma cidadezinha chamada Bokenen, né, no então Reino de Hanover. Uma outra informação que eu já estava me esquecendo é que o padre Carlos nasceu em uma cidadezinha chamada Hildesheim, né? Que também no Reino de Hanover, né? Até em outra ocasião até já cheguei a explicar, a comentar, a explicar a respeito disso. O Reino de Hanover, né? Ele surgiu como um principado em 1632, caso eu não esteja enganado, né? O curioso é que de 1714 até 1837, todos os reis da Inglaterra, eles automaticamente também eram reis de Hanover, né? Então havia uma ligação muito forte com o Reino Unido, né? Reino Unido que não é só Inglaterra, Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda do Norte, né? Então havia uma ligação muito forte dessa região do então Reino de Hanover com a Inglaterra, né? O Hanover, esse Reino de Hanover, ele equivale hoje ao Estado alemão da Baixa Saxônia, e uma pequena parte dele hoje pertence à Holanda, né? Mas, repetindo, a maior parte dele equivale hoje ao Estado da Baixa Saxônia, cuja capital é a cidade de Hanover, né? Mas voltando, além desse agricultor, né, o Knop, né, que tinha 21 anos na época, tinha do médico, né, do doutor Engelke, havia mais dois católicos, e esses dois católicos eram um casal, né, um casal de agricultores, caso eu não esteja enganado, né? Deixa eu conferir aqui. Era o Josef, casal, já estava pisando na bola, eram dois irmãos, tá? Era o Josef e o... Só um instante. O Josef e o Heinrich, né? O Josef e o Heinrich Lehmann, né? Esses eram os outros dois católicos dessa leva de 1857. Os nossos amigos José e Henrique, né? O José, né? O Josef, ele tinha 21 anos e o irmão dele, o irmão mais novo, tinha 16 anos, tá? Então, esses eram os demais católicos dessa leva de 1857, né? Sobre a construção, sobre a Catedral de Joinville em si, tá? A construção dela teve início em 17 de janeiro, eu já estava me esquecendo, em novembro de 1856, a direção da colônia Dona Francisca, ou melhor, a sociedade hamburguesa, ela acabou comprando o terreno onde futuramente viria a ser construída a Catedral de Joinville. Foram pagos R$280 mil, um valor relativamente baixo, né? Relativamente baixo, que a sociedade hamburguesa ela teve que desembolsar para comprar o terreno.
A construção da catedral ela teve início em 17 de janeiro de 1857 e, a princípio, responsável pela construção dela foi um engenheiro que também era arquiteto, que era o Albert Crane, né? O curioso é que o Albert Crane ele também era responsável por uma outra obra, que era a obra de retificação do Rio Cachoeira, né? Era uma figura aliás, a família Crane era uma família até bem conhecida, né, na então colônia Dona Francisca, né? E o Albert, muitas das primeiras construções, dos primeiros prédios de Joinville, né, que tiveram, né, fora aquelas construções rústicas, né, as casas dos imigrantes, os ranchos de recepção dos imigrantes, as primeiras construções de concreto, os primeiros prédios de concreto, muitos deles eles tiveram o dedo, né, vamos dizer assim, do Albert Crane, né? Ele foi responsável pela construção de muitos dos primeiros prédios de concreto da história de Joinville, né? E um deles foi justamente a primeira catedral da cidade. Né? E em dezembro de 1858, praticamente 2 anos depois do início da construção dela, né, a construção acabou sendo paralisada, né? E o motivo é aquele velho motivo de sempre, né? Falta de energético, né? Faltou energético, então a coisa complica, né? Então, temporariamente, a primeira catedral de Joinville, temporariamente, a construção dela acabou sendo paralisada, né? Bom, como esse vídeo já está longo, já está um saco e tudo mais, né? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, quando eu trarei mais curiosidades. Então, um abração e até lá, beleza?